Havendo quórum, declaro aberta a 30ª sessão ordinária de 2020. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal, na pessoa do Fernando Carneiro, aniversariante do dia, quero cumprimentar aos presentes aqui no plenário, Rivaldo, Mauricinho, Luciano, sejam todos bem-vindos. Cumprimento a nossa população que nos acompanha pela rádio e também pela internet, desejando a todos uma muito boa noite. Vamos passar a leitura, discussão e votação da ata 049, da 29ª sessão ordinária, dia 23 de novembro de 2020, pelo secretário da mesa, vereador Éder. Boa noite a todos. Às 19 horas do dia 23 de novembro de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão ordinária de número 29 do ano corrente, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a leitura, discussão e votação da ata número 48 da 28ª sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2020. A ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada de maneira unânime. No primeiro expediente, leitura da indicação 164. No segundo expediente, a palavra foi cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos eles e demais assuntos tratados na sessão encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo da Secretaria da Câmara Municipal, podendo ser acessadas pelo link TV Legislativa. Ordem do dia, leitura dos projetos de lei 44 e 45, leitura do projeto 11 do Legislativo, discussão e votação do projeto de lei 43, projeto este aprovado por unanimidade. Discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 1 de 2020, também colocado em discussão e votação, sendo aprovado por 5 votos a 2. Discussão e votação do decreto legislativo número 4, projeto aprovado de maneira unânime. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar no assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão, que se realizará no próximo dia 30 de novembro de 2020. Os vereadores que estão de acordo com a ata, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata 049, a unanimidade dos votos, passando ao primeiro expediente com 2 portarias. Portaria número 31 de 2020. Determina a data das sessões ordinárias para o mês de dezembro. A mesa da Câmara Municipal de Itanhandu, no uso de uma de suas atribuições legais, resolve, em concordância com o artigo 145 do Regimento Interno da Câmara, ficam estabelecidos os dias 14, 21 e 28, às 19 horas, para sessões ordinárias do mês de dezembro. Portaria número 32, dispõe sobre pontos facultativos, considerando que não haverá expediente na Prefeitura Municipal de Itanhandu nos dias 7 e 8 de dezembro, decreto 4545, considerando que o Legislativo necessita disciplinar a matéria, resolve, não haverá expediente na Câmara Municipal nos dias 7 e 8 de dezembro. Passando às 5 indicações. Indicações de minha autoria, vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Indicação 165. Solicito ao Executivo que realize a recolocação dos bloquetes retirados em frente à Casa 110, na Rua Crispim Bonani Pinto. Indicação 166. Solicito ao Executivo que estude a possibilidade de colocar placas de conscientização ou mesmo de isolamento nas ruas sem saída da cidade que ficam próximas ao Rio Verde. Indicação 167. Solicito ao Executivo que seja feito o desbaste do babuzeiro em frente ao campo de futebol do conjunto Padre Chiquinho, inclusive as partes mais altas. Indicação 168, também de minha autoria, vereador Éder Almeida. Solicito ao Executivo que sejam colocados mais latões de lixo no bairro Jardim Colina. Indicação 169.
Solicito ao Executivo que providencie o término da obra na Escola Neném Garcia. As indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Vamos dar início ao segundo expediente, lembrando que cada vereador tem até 5 minutos para fazer as suas considerações. Líder do governo, vereador Manuel Vicente. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, Éder, nosso secretário, colegas vereadores, nossos colegas futuros vereadores aqui presentes, ouvintes da Terras Altas, ouvintes da Terras Altas e internautas que nos acompanham. Vou começar aqui respondendo o questionamento dos vereadores da semana passada, do vereador Éder. A limpeza das margens do rio, Éder, foi o prefeito executivo passou para o secretário de Meio Ambiente para ele estar vendo junto ao CODEMA se vai ser preciso essa autorização junto à SUPRAM ou não, porque agora a área de APP não pode estar mexendo. Então, foi encaminhado ao secretário de Meio Ambiente. Zé Aldair, quanto à reformulação, Zé, da lei do PEMAC, agora eu em conversa com a Quinha, nem vai ser PEMAC, mas já foi criado um novo projeto, já estão elaborando. Quinta-feira agora vai ser uma reunião final com a comissão que foi escolhida para estar analisando esse projeto, e ela calcula que semana que vem já estará nessa casa para a gente estar votando esse projeto também. Quanto ao combate de moscas, a gente, conversando com o prefeito também, passei a ele encaminhou a vigilância sanitária, só que o pessoal da vigilância está bem reduzida, mas ela está acompanhando, quando não dá para fazer visita, está ligando nas grandes e fazendo esse acompanhamento também por telefone. Quando do Paulinho da planta de valores, a planta genérica de valores, o prefeito me informou que o tribunal adiou esse prazo, então a gente vai estar estudando, mas eu acredito que nessa gestão, não sei se ainda vai haver tempo, como foi prolongado, adiado esse prazo, estão em análise ainda. Quanto aos buracos das ruas, a gente, na medida do possível, com o pessoal que eu falei que estão fazendo, estão catando os piores, né? Quanto às máquinas pesadas, foi questionado também pelo vereador Paulinho, a carregadeira será a licitação não só da carregadeira, mas de todas as peças de manutenção dos veículos. A licitação é agora dia 11/12/2020. Então, da carregadeira, principalmente, uma que será feita. E da Reto, que estava em Varginha, já chegou, né, já trabalhou essa semana. Do Luiz, o questionamento do Luiz, que se haverá mais uma rodada de capina na cidade, a gente já está fazendo, né? Também gostaria de informar que no dia 3/12 será feita a licitação, como eu havia comentado semana passada, do final da rua Zequinha Pinto, no bairro Nossa Senhora de Fátima, a rua Jaira Guedes, ali próximo ao René Charlier, e a José João Ribeiro, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima também. E também hoje, como eu tinha anunciado semana passada, que a empresa dos calçamentos ali próximo à quadra retomaria na quarta-feira passada, mas houve um temporal em Baipendi, acabou estragando um calçamento que eles tinham feito. Eles tiveram que recuperar esse calçamento, mas hoje já deram início ali novamente, já colocaram bastante meio-fio hoje, e agora vão pegar firme para terminar o calçamento das ruas que faltam ali. Bem, o que eu tenho hoje a dizer, só isso. Uma boa noite a todos e obrigado. Passa a palavra ao vereador Edro Almeida. Boa noite a todos. Cumprimento nossa mesa diretora, assessores e servidores da Câmara. Meus parabéns, Fernando, pelo seu aniversário. Muito obrigado pela contribuição com os nossos trabalhos. Cumprimento os colegas vereadores, munícipes aqui presentes hoje, vereadores vindouros, Mauricinho, Rivaldo, sejam sempre bem-vindos. Essa casa é do povo e agora será de vocês aqui no Legislativo. Cumprimento também a quem nos ouve pela rádio ou também pelo portal da Câmara. Um abraço para o meu amigo Jairo, está aí sempre acompanhando, Dona Zezé também. Bom, iniciarei hoje falando a respeito do Covid.
Secretaria da Saúde, através aí de seus funcionários e funcionárias, sempre alerta. Tivemos um vídeo do Executivo na semana passada, com um cunho de orientação e conscientização da UEND. Sempre parabenizar o trabalho dessas pessoas, linha de frente com relação a esse assunto que é tão importante, de caráter e âmbito mundial. E aqui em Itanhandu, infelizmente, tem ceifado vidas, tem atrapalhado muito, a gente entende, todos os segmentos possíveis, deixado famílias aí apavoradas, e a prevenção, por enquanto, é o melhor remédio. Não existe a vacina, não existe um outro remédio que não seja prevenção. Estou dizendo isso, tenho sido enfático com relação a esse assunto, já em todas as reuniões eu falo desse assunto. E os vereadores, na verdade, muitas pessoas têm atribuído esse aumento dos casos às eleições. De fato, pode até ser. Ainda não vi nenhuma pesquisa comprovando isso, mas é muito provável que realmente seja. Então, o que cabe é cada um fazer a sua parte, cada um que tenha feito a sua parte. Eu vou falar por mim, né? Durante a campanha, tomei muito cuidado para visitar as casas, não foi como há 4 anos, obviamente. Tomei muito cuidado para entrar, só entrei em casa de quem eu realmente já tinha algum contato, e mesmo assim com muita prudência, álcool em gel, com máscara, conforme falei isso até em algumas lives. Encontrei também com colegas que postulavam cargo de vereador nesse sentido, com o bornal do lado, com os itens de segurança também, com máscara e álcool em gel. Então, eu acredito que muitos, para não falar que todos, tomaram os seus cuidados. Graças a Deus, não tivemos complicações dentro das nossas casas e também não levamos para outras casas. Então, este é, claro, o primeiro motivo de muita alegria com relação a o que envolve eleições. Então, graças a Deus, eu tenho uma mãe com mais de 60 anos e eu tenho que tomar meus cuidados para não levar esse vírus para dentro da minha casa e também, claro, para dentro da casa de outras pessoas. Então, fiz a minha parte dentro do possível. Nós sabemos que mesmo cada um fazendo sua parte, o índice de contágio ele existe, porém ele é menor. Então, cada um faça a sua parte aí também nas ruas, dentro dos seus trabalhos. Temos visto aí a cidade muito movimentada, e aí já é uma coisa que independe da eleição, temos visto. Só para deixar claro, hoje, por exemplo, eu não sou a favor mais de fechamento, eu acredito que não é o que resolve, porque a pessoa que está trabalhando, e depende muito desse estabelecimento. Nós participamos de uma reunião na CIASE, na quinta-feira, agradecer a Elaine, Zé Geraldo, todo o corpo lá que hoje preside a associação. Lá tivemos, até num dia que eu fui na oportunidade, o Mauricinho estava presente, outros vereadores participaram em outros dias. Então, hoje também eu sou uma pessoa que eu não sou a favor de fechar, mas eu acho, sim, que nós precisamos de fiscalização com relação aos distanciamentos, né? Com algumas coisas que vão, com certeza, colaborar. Nós entendemos que o Executivo hoje tem um corpo, questão de pessoal mesmo, bastante pequeno, talvez não consiga fiscalizar fábricas, os estabelecimentos e tudo mais. Então, é uma questão muito difícil. Então, recai naquele ponto. Eu acredito que vai da conscientização mesmo de cada um, né? De optar pelo delivery, de optar por algum outro tipo de segmento, que vai evitar de você ficar num lugar muito cheio. O tempo é bastante curto, eu gosto sempre de falar dentro dos 5 minutos que combinamos, tem aqui 30 segundos ainda, e cobrar o Executivo de serviços básicos, com relação, quando vai resolver algum problema de cano, por exemplo, recolocar os bloquetes. Aconteceu isso ali na rua que eu moro, na Crispim Bonani Pinto, fizeram um serviço ficou muito bom, mas não fecharam, não colocaram os bloquetes. A escola Neném Garcia está lá com o serviço parado há um tempo, Jardim Panorama está também com buraco que não foi tampado, então isso é perigoso. Então a gente pede para o Executivo dar uma atenção nisso, fiscalizar o pós-serviço para que não aconteça isso. E ali em Jardim Colina também, o pessoal pediu latões de lixo, que lá parece que tem 2, tive com um colega lá essa semana, e ele me passou essas situações. E para finalizar, as ruas sem fim aqui do município, vamos dizer assim, desculpa, a rua sem saída, Governador Valadares, Engenheiro Paulo Franco da Rosa, nossa rua aqui da Câmara, Pedro Cunha, vários moradores dessas ruas têm detectado pessoas jogando lixo nos rios. Então, isso é lamentável. É muito ruim ter que fazer uma indicação dessa na Câmara, mas a gente pede que sejam colocadas ali placas proibindo ou com um cunho orientativo que seja. No mais é isso, me despeço desejando a todos uma excelente semana. Com a palavra o vereador Elson Beni. Cumprimento a todos que nos acompanham
pelos meios de comunicações, pela Rádio Terras Altas, portal da Câmara. Boa noite aos colegas vereadores, componentes da mesa diretora, doutor Rafael, nosso presidente Clepton José, secretário Éder, funcionários da casa, João Paulo, e boa noite especial ao nosso amigo Fernando, que está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, que Deus te abençoe. Quero estar cumprimentando os vereadores eleitos, Mauricinho e Rivaldo. Desejo a vocês um bom trabalho. Começo chamando a atenção da nossa população para reforçar os cuidados contra o Covid. Depois das eleições, né, no Brasil e no mundo, aumentaram os casos. E estamos vivendo uma falsa sensação de segurança. Só que o Covid ainda não acabou, o vírus está circulando por aí, e enquanto não sair uma vacina, temos que prevenir, né? Manter o distanciamento social, o álcool em gel, é muito importante lavar as mãos, passar álcool em gel, o uso da máscara ainda é o meio mais seguro para a gente estar aí livrando do vírus. Aí eu tomo os devidos cuidados na minha academia. Na recepção, o aluno já recebe uma máscara, o aluno que não leva, esquece, já tem um álcool ali para o aluno estar passando na mão, higienizar os equipamentos. Então eu mantenho esses cuidados. E peço para a população também manter esses cuidados, porque você vai para a rua, tem muita gente sem máscara, pessoal conversando aí de rodinha na praça. Então acho que o vírus acabou, mas está por aí, vamos tomar cuidado. Quero agradecer o executivo por atender minha indicação. Fiz um pedido de um quebra-mola no bairro Vila Carneiro, na rua João da Silva Costa, próximo à Casa do Sou Bem, e esse pedido foi feito, os moradores são satisfeitos com o quebra-mola. Vai amenizar um pouco da velocidade aí dos carros, das motos. Então eu agradeço ao executivo por atender esse meu pedido. Vou dirigir agora a palavra ao líder do governo. Recebi algumas reclamações do bairro Amarelinho. Tem algumas manilhas próximo à ponte que dá acesso ao bairro, e as manilhas estão atrapalhando um pouquinho o fluxo ali dos carros, atrapalhando o movimento um pouquinho. IP amarelo, desculpa, IP amarelo, obrigado, vereador Manuel Vicente. É no IP amarelo, então eu recebi até umas fotos e uns vídeos também. Então eu peço para o líder do governo pedir para alguém dar uma chegada lá e colocar essas manilhas mais para o canto. Fabiano, você me concede uma parte? Sim. Até eu acabei passando batido. Essas manilhas são para fazer aquela substituição na rua Antônio Bustamante da Costa, e eu acredito que mais no final dessa semana, início da outra, a empresa também já estará arrancando o calçamento para fazer a colocação dessas manilhas lá. Tá? Sim, muito obrigado. Peço também uma limpeza e capina no bairro do Santo Odilo. O mato lá está muito alto. E o calçamento também, Manuel Vicente, está muito ruim lá. Então, se você puder dar uma atenção para aquele bairro, uma capina, uma limpeza. E antes de terminar, eu quero agradecer a toda a população de Itanhandu por me dar essa oportunidade de passar 4 anos nessa Casa do Legislativo. E aqui aprendi muito com os colegas. E na última reunião, né, nós temos até dia 31 de dezembro, quero falar um pouquinho dos meus projetos de leis,
que eu fiz nessa casa, criei e vou deixar para o município. Com essas palavras, me despeço, desejando uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique. Quero cumprimentar o presidente da mesa diretora, também cumprimentar os demais membros que compõem a mesa diretora, cumprimentar nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, os funcionários João Paulo e Fernando, aniversariante de hoje, o qual eu estendo os parabéns, cumprimentar os colegas vereadores, os internautas do portal da Câmara e os ouvintes da Rádio Terras Altas FM, desejando a todos uma boa noite. Cumprimento também os vereadores eleitos, Rivaldo e Mauricinho. Iniciando a minha fala, me dirigindo ao vereador Manuel Vicente da Fonseca, líder do governo aqui na Câmara. Foi cobrado essa semana, colega vereador Manuel, a respeito do resíduo de capina que está posicionado próximo à quadra do bairro Nossa Senhora de Fátima. Parece que já faz mais de uma semana que o resíduo está no local e houve alguma pessoa que colocou fogo. Então, as pessoas e os moradores e os vizinhos estão cobrando a respeito desta situação que está causando um desconforto para os moradores da região. Também quero me posicionar a respeito da vigilância sanitária. Nós temos visto que todo o verão não é diferente o aumento das moscas em nosso município. Então, o verão mesmo está por começar agora e, mais uma vez, nós vimos aqui alertar a respeito dessa situação que incomoda toda a cidade. Hoje nós temos uma legislação municipal atualizada e acredito que compreende bem a nossa realidade. O que falta agora é saber se a fiscalização e o trabalho vem sendo feito com rigor, né? Precisa acontecer e, portanto, é interessante que, se possível, a Secretaria de Saúde nos encaminhe o relatório das visitas da vigilância sanitária nos potenciais locais que são os geradores em massa dessas moscas, né? Então, todas as visitas que foram realizadas, é importante que se tenha o relatório para que a gente possa saber como que está essa situação, se houve alguma multa, se todo mundo está cumprindo com a legislação, para que nós possamos compartilhar com a população o que está sendo feito, né? Porque nós sabemos que nós temos grandes responsáveis que levam o assunto a sério, mas infelizmente temos outros também que não dão tanta importância para os cuidados do manejo, proibindo a proliferação das moscas, né? Então é interessante que a vigilância sanitária presente, inclusive, se está acontecendo a visita nos locais de repartições públicas, né? Como o cemitério, como a usina de triagem, para a gente saber se eles também estão visitando o setor público, né? Porque cobra muito da população, mas às vezes não faz nem o dever de casa. Então é preciso saber como é que está a situação também nesses locais que são também potenciais proliferadores de moscas. Também gostaria de comentar a respeito do documento de adiamento dos prazos do termo de ajustamento de gestão. O termo de ajustamento de gestão foi celebrado entre o município de Itanhandu e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por conta do município de Itanhandu ser um dos piores municípios na gestão dos tributos municipais. Então, como foi adiado os prazos para o cumprimento da adequação de leis e outras decisões, eu gostaria de receber, por gentileza, este documento que adiou, ou melhor, adiaram os prazos. Por gentileza, se puder também compartilhar com a gente, para a gente conhecer o novo calendário de cumprimento e, dessa forma, continuar as nossas cobranças e os nossos acompanhamentos aqui na Câmara. A respeito das máquinas pesadas, fico contente de uma ter sido consertada mais de 1 ano e 2 meses depois que a máquina estava em Varginha, conforme constatou no vídeo gravado pelo colega vereador Luiz Cláudio, onde o mesmo esteve em visita e tomou conhecimento, e depois a própria prefeitura nos encaminhou a informação que maquinário pesado da prefeitura ficou 1 ano e 2 meses nessa oficina, sem solução, e agora fico contente da máquina ter chegado ao município e já estar trabalhando. Muito bom.
Agora, a outra é importante dar o mesmo cuidado, né? A máquina foi colocada dentro do Rio Verde, acabou pifando, e agora precisamos também dela para continuar o serviço no município. Então, também gostaria de saber sobre a previsão de conserto, sobre o valor que vai ficar esse conserto, por gentileza, se puder trazer na próxima reunião. Sobre a limpeza da cidade, também foi cobrado, né? A cidade está precisando de mais uma rodada de limpezas, né? Como foi falado. Eu sei que a cidade é grande, temos muitos lugares, mas é importante não esquecer de nenhum, porque todos pagam os impostos e precisam desse serviço bem feito em dia, né? E, inclusive, vários terrenos baldios que também estão acumulando lixo, mato, até vasilhas e outros que podem gerar a dengue, né? Que nosso município já teve uma infestação. Então, é importante cuidar também dessa situação para que as pessoas, os proprietários, possam manter os seus terrenos limpos. A respeito da Lei Aldir Blanc, o município de Itanhandu recebeu um montante de mais de R$130 mil para auxiliar e dar uma ajuda aos artistas da cidade, ou melhor, todos os municípios puderam se cadastrar, e Itanhandu recebeu R$130 mil para ajudar os artistas prejudicados com a pandemia. Itamonte e Passa Quatro já abriram o edital, já está com a seleção acontecendo, o trabalho acontecendo, para que os artistas possam receber os valores. E Itanhandu ainda não se posicionou, né, encaminhando um projeto de lei, organizando, regulamentando a maneira que vai funcionar, e para que possa se abrir o edital e dar início a este chamamento. Então, fica a cobrança, porque o prazo é até dia 31 de dezembro, nós temos poucas reuniões agora no mês de dezembro, sem contar que, né, dezembro é um mês que na primeira quinzena ainda se pode resolver, e depois na segunda quinzena já mistura Natal, Ano Novo e outras comemorações, então fica tudo mais difícil. E é importante que Itanhandu tenha respeito com esses artistas, respeito com esse dinheiro, e possa de fato resolver essa solução que está hoje parada. Então também gostaria de saber qual o posicionamento do município a respeito desse assunto, para que nós não prejudiquemos os nossos artistas que estão sofrendo tanto, também como os outros setores, com a pandemia. Por fim, gostaria de indicar ao presidente Cleberson, por gentileza, que pudesse convidar um representante da Secretaria Municipal de Saúde, que seja a secretária Quinha, que sempre é muito cordial com a gente, e um representante do Hospital da Santa Casa de Caridade de Itanhandu, para que pudessem falar um pouco sobre o Covid, os resultados que nós estamos apresentando no presente momento, e também uma prestação de contas para a população acerca dos recursos recebidos oriundos para o combate e prevenção ao coronavírus. Né, a população está com muita dúvida sobre esses recursos, a forma que está sendo aplicado, a situação real do município. Então, eu acho interessante que a Câmara possa ser esse elo de unidade e união da população com o governo, com a entidade, com o hospital, inclusive porque a reunião é transmitida ao vivo pela internet, fica salvo, quem não puder acompanhar na hora pode assistir depois, e se possível, presidente, fazer um convite a elas, será de grande valia para toda a cidade. Por hoje é só, agradeço, muito obrigado a todos e uma boa noite. Perfeitamente, Paulinho, acho interessantíssima a sugestão. Inclusive dizer também que hoje a Cristina, secretária da ATAM, gestora da ATAM, ela solicitou também um espaço aqui nos próximos dias para falar do projeto Trem Turístico, em que pé se encontra. Passando a palavra ao vereador José Dair Marinho. Senhor presidente, boa noite. Quero cumprimentar também os demais membros da mesa diretora, caros colegas vereadores, meu boa noite, público aqui presente, vereadores eleitos, Mauricinho e Rivaldo. Senhor presidente, quero corrigir uma falha minha da reunião passada. Eu havia me esquecido de parabenizá-lo pela reeleição de Vossa Excelência. Me desculpa, mas está em tempo ainda de eu rever esse esquecimento. Meu caro colega vereador Éder também, que tenho
pleno êxito nos seus trabalhos na próxima legislatura. Parabéns para vocês. E também, caro Paulinho, nosso vice-prefeito eleito, quero cumprimentá-lo pela sua eleição com a eleição do Carlinhos, também acabei me omitindo dentro da minha fala, e que Itanhandu está de parabéns com os novos eleitos, e tenho certeza que estamos no caminho certo e que Itanhandu terá prosperidade nesses próximos 4 anos. Quero falar aqui a respeito de um projeto que está para vir, senhor presidente, com relação ao programa Previne Brasil. Esse projeto vai substituir o PEMAC, que é uma gratificação que é paga a todos os profissionais da saúde, das unidades básicas de saúde, do programa Saúde da Família, equipe multiprofissional da saúde bucal e vigilância em saúde. Quero dizer, senhor presidente, que é muito importante o Executivo agilizar a remessa desse projeto, até porque ele vem substituir uma atual legislação que está paralisada. Então, como nós temos somente 3 reuniões para finalizarmos as reuniões ordinárias, seria de bom grado e também de uma forma da gente estar premiando o atual governo, também deixar um documento amparado, uma lei que restabeleça o pagamento dessa gratificação que está paralisada em função da mudança do programa. Então, eu pediria para que a equipe técnica da Prefeitura que agilizasse o andamento desses projetos para que dê tempo da gente estar analisando, atendendo o pedido de todo o pessoal, de todos os profissionais da área de saúde do nosso município, que tanto trabalham na melhoria da qualidade de vida da saúde de todos. Quero também aqui trazer meu alerta com relação ao Covid-19, coronavírus. Pude participar de uma reunião que aconteceu na quinta-feira, agora, próxima passada, e que onde nós, que foram discutidos, vim como acompanhando o nosso prefeito eleito, Carlinhos, e para inteirar dos assuntos aqui passados pelo comitê. Então, quero dizer que é de suma importância a participação de todos na prevenção. Então, o tempo passa, dá a impressão que tudo se acabou, mas, na verdade, está recomeçando tudo de novo, pelo que a gente vem sentindo em situação muito mais elevada do que do início, quando iniciou a pandemia. Nós temos aí o hospital superlotado, com vários óbitos, enfim, nós temos que ter a nossa participação, não podemos relaxar como estamos vendo e deixando a coisa acontecer da forma como está acontecendo. Eu pediria também aos nossos comerciantes a sua parcela de contribuição, que vocês, comerciantes, que estão aí zelando pela economia, pela saúde econômica de toda a classe, mas a saúde econômica do município também, que sem vocês, nosso município também não terá uma saúde da economia existente. Então, eu pediria que vocês também, comerciantes, nos ajudem, adotando as medidas de contenção, de orientação educacional, enfim, todos as pessoas que utilizarem, que forem às compras, mantenham o distanciamento, isso é importante, lavar as mãos, álcool gel, o uso constante, e que toda a população participe de maneira geral para evitarmos danos maiores à nossa população. Com relação às moscas, como bem disse o nosso companheiro vereador Paulinho, é preocupante também que envolve a questão da saúde pública. Temos aí, um final de ano, o calor excessivo, então a nossa vigilância sanitária, eu sei que está trabalhando com precariedade, com falta de mão de obra, mas, enfim, temos que desdobrar para poder estarmos atentos e dando uma condição melhor de habitabilidade dentro do nosso município. Então, é importante a fiscalização para a contenção da proliferação dessas moscas. A lei cultural, senhor presidente, é importante
o nosso vereador aqui, vice-prefeito eleito, Paulinho, traz essa cobrança, é de fundamental importância. Daqui a pouco, se não vier uma regulamentação, o seu edital não ficar pronto, sair, para poder, é um recurso que veio do governo federal para evitarmos que esse dinheiro retorne às mãos do governo federal novamente e deixar o nosso pessoal envolvido da parte cultural fica à mercê, faltando colocar em prática essa legislação por falta de regulamentação. Então, pediria também, reforçando aqui o pedido, para que venha, se tiver que vir para a Câmara, estaremos à disposição para aprovar tal regulamento também. Numa reunião preliminar que houve aqui, só para finalizar, senhor presidente, eu havia solicitado uma lista de espera da creche municipal. Não sei se não houve assim, uma informação com muita observância concreta para que eu pudesse tirar qualquer conclusão futura dessa necessidade de ampliação da creche municipal. Eu gostaria que o nosso líder de governo verificasse junto à diretora da creche municipal sobre a existência de uma lista de espera, se ele poderia trazer para nós, contendo essa relação, contendo os nomes e número de pessoas aguardando essa chamada para que possa ter uma vaga futura na creche municipal. Por essa noite é só, quero agradecer a atenção de todos. Boa noite. A palavra o vereador Sérgio Adriano Ferraz. Boa noite aos amigos vereadores, aos novos eleitos aqui. Eu vou ser bem breve. Eu comentei esses dias atrás aqui com o Manuel Vicente, até brinquei agora há pouco com o Rivaldo, falei que vai ter bastante vereador próximo de casa, e ali dá bastante servicinho, por conta da linha, animais, e o problema que a gente teve ali muito sério, muito tempo, foi aquele afundamento do calçamento, e eu pedi, mas para que fosse colocado um redutor para não passar carretas, um limitador, e até agora não, mas não foi colocado, e eu conversando aqui com o Manelli, vai dar uma conversada lá na garagem, eu também vou dar conversar pessoalmente, para ver se tem como colocar esse limitador, para que não passe esses bitrens ali, vai afundar tudo novamente, já foi arrumado uma vez, arrumou agora, ficou bom, em frente à sua casa, inclusive, vereador? E vai afundar tudo novamente. Então, eu estou pedindo aqui, mas caso não seja atendido esse ano ainda, continue depois vocês, A ideia que eu dei foi para colocar esse redutor para a carreta não passar, só carros. Um pouco recuado, quase em frente ali da Primar. Você que mexe com obras, Rivaldo, você entende bem dessas partes. Então, as bitrens vão ser impossibilitadas de estar transitando ali, com esse limitador. Porque se colocar placa, vamos colocar uma placa de proibido o trânsito de bitrens. Não vai adiantar. Eles chegam de madrugada, quando vai ver já estão estacionados em frente, que é errado também, em frente à creche municipal. 3, 4 bitrens. Em relação à Covid, uma sugestão, um pedido meu, se tivesse como, além das informações, dos informativos que vêm através da prefeitura, que houvesse também por parte do hospital, algum médico que pudesse estar orientando, falando da situação atual, dos cuidados devidos que a gente tem que ter, porque nem todos têm acesso às redes sociais, que fosse feito na rádio mesmo. O Cleberson fez uma entrevista legal, uma live legal com o Dr. Zé Ailton, foi de grande valia, Então, eu acredito que, além do informativo do Facebook, que vem pelas redes sociais da prefeitura, que fosse feito também através de rádios, e outras formas, de manter a população mais informada. E também, já falei pessoalmente, mas parabenizar também o nosso presidente, Cleberson, pela excelente votação e por ter sido reeleito, e o nosso amigo Éder,
Então, parabenizar os maiores votados pelo jeito da eleição. Deus abençoe vocês, continue. Eu conheço os serviços seus de perto, viajamos juntos para Brasília, né? Eu sei da luta. E Deus abençoe vocês e os demais que estão chegando. A gente já parabenizou outros, né? Eu vou estar do lado de fora lá, sentado ali, acompanhando vocês, tá bom? Deus abençoe e uma ótima semana a todos. E vai continuar contribuindo, Ferraz. Você é um grande amigo, um grande coração. Passo a palavra ao vereador Luiz Paçoca. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da Câmara. Parabéns, Fernando, pelos seus anos de vida. Deus abençoe. Doutor Maurício Ordini Neto, futuro vereador nessa casa, Rivaldo Freitas, aqui presentes. Como sempre, vou começar meu trabalho falando do líder do governo, porque eu sempre fui vigilante com a frota do município e escutei aqui hoje que a máquina chegou de Varginha e está trabalhando, mas queria pedir para o líder do governo trazer essa informação na próxima reunião, porque hoje funcionários da prefeitura já me informaram que a máquina estragou de novo, que a outra retroescavadeira está estragada também, a carregadeira está estragada também, o caminhão prensa está estragado também, o caminhão Volkswagen do PAC precisava de manutenção. Então, se o líder do governo quiser trazer na próxima reunião ou responder ao final das minhas colocações, eu agradeço, porque são máquinas que a atual gestão recebeu novíssimas, e essas máquinas duram uma eternidade com manutenção e trabalho. Mas, enfim, das coisas do líder do governo também, em relação às manilhas que estão sendo colocadas nos pontos onde vão ser feitas as obras de drenagem, na rodoviária foram colocadas algumas manilhas, e algumas delas estão lá quebradas já. As lá do IP amarelo eu não olhei ainda não, mas precisa, né, saber se a empresa que descarregou quebrou, porque naturalmente vai fazer falta, e nem bem começou a obra, o material que vai se usar na obra já está se deteriorando nos locais aonde se encontram dispostos. Isso, né, é recurso público que pode estar sendo mal usado, enfim. Em relação ao mamógrafo também, para o líder do governo, eu estou em dúvida se o mamógrafo está funcionando ou não, porque são 3 anos aí, eu acho, esperando arrumar o mamógrafo, e se ele está funcionando, quantos exames ele fez no Outubro Rosa. E da mesma forma, no Novembro Azul, se puder trazer os números de abrangência das ações da Secretaria de Saúde nesses 2 meses. Outubro Rosa e Novembro Azul, para ver o tanto que a nossa população foi atendida na prevenção de ambas as questões de saúde masculina e feminina. Também quero dizer, a respeito do líder do governo, era isso que eu tinha que dizer, aguardo as respostas. Em relação às indicações que fiz aqui nessa Câmara, eu estou fazendo uma lista bem grande agora para entregar à próxima administração, porque na maioria delas e dos requerimentos que faço aqui, a população que traz a indicação e o requerimento para o vereador. Então, como eu acho que são, né, pedidos 90% dos munícipes, eu estou preparando uma lista de indicações que, inclusive, são antigas no município, mas vou indicar dia 28 de dezembro ao futuro prefeito Carlos Fonseca e ao seu vice Paulo Henrique Pinto Monteiro. E só para acrescentar, estou estudando o plano de governo também dos candidatos eleitos. Boa parte dessas indicações coincidem com o plano de governo do prefeito eleito. Então, eu acho que não só é vontade da população, como vontade dos eleitos, como cobrança do vereador. Para finalizar, quero dizer da lei Aldir Blanc, em questão da classe cultural dos artistas. Como eu disse, a maioria do meu trabalho aqui ouvindo a população
e quando ouvi do amigo Conrado Nilo a respeito do assunto, lá em agosto, setembro, fiz a indicação nesse microfone para o cadastro do município. Naturalmente, o município ia se cadastrar, como se cadastrou, temos R$130 mil, mas precisamos sim dar agilidade aos procedimentos para o repasse desses recursos à classe cultural municipal. E para finalizar, quero dizer de um requerimento que fiz aqui, e a presença do meu colega advogado, o Dr. Maurício Ordini Neto, e do vereador Rivaldo, se faz importante para ver a dificuldade do trabalho do vereador. Eu fiz um requerimento no dia 26 de outubro, acerca do Projeto Águia. Projeto Águia que procura amparar os andarilhos, entre outros desassistidos no município. E eu fiz um requerimento muito simples, pedindo o número de pessoas atendidas, o orçamento de 2020 do projeto, o número de recuperados, a previsão orçamentária para 2021, a disponibilidade de vaga para tratamento das pessoas e uma cópia do projeto como um todo para conhecimento e esclarecimento de um eleitor. Foi um eleitor que me pediu para fazer isso aqui. Então eu fiz e obtive a resposta. E a resposta, todos os requerimentos são respondidos pelo prefeito, naturalmente está aqui a resposta dele com a assinatura dele, mas a resposta dele é falando que a resposta é o memorando que está aqui. E o memorando que a Secretaria de Assistência Social, através do seu secretário Edson Meirelles Lamin Jerônimo, que mandou o documento, respondeu o seguinte: em resposta ao requerimento 066 de 2020, e diante de várias dúvidas em relação ao serviço ofertado, qual seja o Projeto Águia, às pessoas em situação de rua, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social se coloca à disposição do Legislativo para uma apresentação detalhada do assunto. Quer dizer, eu pedi números, eu pedi projeto, então essa é uma das dificuldades do vereador em relação ao Executivo, porque um requerimento que não foi feito pelos munícipes, mas claro que isso só se reinventarem o português, e no entanto pede para fazer reunião de números que eu pedi para pôr no papel. Isso para mim significa má vontade, ou falta de planejamento, ou falta de resposta para dar em relação ao requerimento que fiz. Não vai adiantar eu repetir agora, porque o prazo está acabando, mas isso é para mostrar a dificuldade do trabalho do vereador, porque eu sou um dos vereadores aqui que mais fez requerimento nessa casa para estudar os assuntos do Executivo. E muitos deles vêm com esse tipo de resposta que, para mim, nada é a mesma coisa. Vereador Luiz Paçoca, do MDB, boa noite. Passa a palavra o vereador Rubinho. Boa noite, presidente, doutor Rafael, colegas vereadores, funcionários da casa, hoje especial o Fernando, parabéns, Fernando. Boa noite, Mauricinho, boa noite, Rivaldo, futuros vereadores. Boa noite à dona Zezé, também ao Edson e também os ouvintes da Rádio Terras Altas e também o portal da Câmara. Estamos aí na reta final do mandato, mais 3 reuniões ordinárias, mas serão com certeza muitas reuniões extraordinárias, que a gente ainda tem muita coisa para votar e aprovar esse ano. Então, continuando os trabalhos sérios que os vereadores dessa casa fizeram e vão continuar fazendo, tenho certeza, até o último dia, que será 31 de dezembro. Temos projetos extremamente necessários e para o ano vigente de 2021, que ainda não entraram em tramitação, mas terão que entrar, temos projetos aí em valores altos, que hoje ouvimos alguns secretários para nos inteirarmos mais do assunto. Já em reunião quarta-feira passada a gente já estudou o projeto, hoje recebemos alguns secretários e auxiliares deles, e em especial
a quem vai assumir 2020, Paulinho vice, os vereadores aqui presentes, que os projetos sejam encaminhados para os vereadores, para que tenham tempo hábil de estudar e a gente não ter que ficar nas reuniões ouvindo que tudo é urgente, que é extremo urgente, que a gente tem que fazer com urgência. E às vezes o que a gente não faz em tempo hábil, depois querem que faça em tempo recorde. Então, essa atenção, Paulinho, principalmente você que é aí o vice-prefeito que vai assumir, que mande os projetos com antecedência, já que sabe que tem esses trâmites, os vereadores pedirem reunião, para que, além da gente chegar aqui e, mesmo na reunião extraoficial, não ter que ficar ouvindo que a gente tem que fazer urgente, que tudo é urgente, que tem extrema necessidade. Necessidade todos os projetos têm. Urgência nem todos. Agora, se é urgente, que programe antes. Nós vamos mexer com um bom volume monetário, financeiro, e principalmente saber se é interessante para a próxima gestão isso, né? Os projetos que estão entrando agora, um montante de dinheiro bastante volumoso, né? A gente sabe que tem recurso aí que, se não for usado, tem que devolver. Então, é isso que é importante, a gente ter tempo para trabalhar os projetos e não ter que ficar engolindo a comida quente, vamos dizer assim, para que isso faça mal no futuro. Então, é a mensagem que eu deixo hoje aos futuros gestores de 2021, 2024, que dê atenção a todos os projetos e a todas as indicações dos vereadores, requerimentos, que, como o vereador Luiz falou, não somos nós quem trazemos, é a população quem procura os vereadores, aqueles a quem eles confiam, né, tem mais proximidade, passam as suas necessidades, e a gente apenas é o interventor dessas indicações, requerimento e esses trâmites pela casa. Uma ótima semana a todos. Vereador Rubinho, MDB. Agora eu faço uso da palavra, o vereador Kleberson. Dizer que eu visitei a escola estadual Dona Semiana, tive uma conversa lá com a diretora, uma conversa muito franca, uma conversa boa. A escola Dona Semiana é uma escola estadual que carece de muita atenção de todos nós. Um grande mistério lá, né, Ferraz, é a quadra, que não é coberta, a população nos cobra, porque apesar da escola ser estadual, da obra ser uma obra, um convênio estadual, nós somos cobrados porque nós somos vereador do município. E eu que sou vereador do bairro, o Zé Aldair também, o Rubinho também. Rubinho eu sei que já foi muito cobrado, já foi lá diversas vezes também. E é um problema muito emblemático lá e já antigo. Primeiro, uma enrolação diversas vezes da empreiteira que assumiu aquela obra. Inicialmente, depois deixou sem fazer, a empresa sumiu, acabou, como acontece em várias obras públicas. Depois, a nova direção da escola não conseguiu agilizar, até chegar nesse momento agora. Passou muito tempo, mas qual é o atual momento, então, em resumo? O recurso que sobrou do convênio parece que é insuficiente para terminar a obra. 3 licitações foram abertas nesse ano e foi tudo vazio, né? Não teve nenhum concorrente no dia do pregão. Então, é um grande problema, tem lá, parece que R$270 mil, não dá para fazer, porque o projeto engloba lá um vestiário, inclusive, então é uma quadra coberta, não foi feito piso ainda, então é um grande problema lá. Segundo a diretora, a escola já solicitou à Secretaria Regional do Estado que ajude eles a conseguir uma suplementação do valor, ou seja, que o Estado ajude com um valor a mais para que talvez, quem sabe, uma nova empresa aceite participar da licitação e assumir a obra. Eu fiz uma sugestão a ela também de que talvez, se o Estado não aumentar o valor do repasse,
que possa ser refeito o projeto, adaptado o projeto. Se não dá para fazer o vestiário, paciência, mas aquela quadra tem que sair. As crianças têm que ter onde brincar, tem que ter uma quadra coberta lá, porque do jeito que está não dá. Então é uma escola que realmente necessita de uma atenção muito maior. Inclusive, na conversa com a diretora lá, um grande sonho da escola é a pavimentação lateral da escola de fora a fora, para aproveitar melhor aquele espaço com eventos, com formaturas e com atividades diárias para as crianças, porque onde é gramado lá, na verdade, vira lama quando chove. Então foi uma visita boa, uma conversa muito bacana com a diretora lá, mas realmente eu pretendo focar o meu segundo mandato em dar uma atenção muito especial para a escola Dona Semiana. Manuel, o calçamento ali voltou hoje, retomou, obrigado. Os moradores têm me cobrado bastante, sabem que eu consegui a verba para calçamento lá e ficou parado, né, um intervalo grande de dias aí, mas retomou a obra, que bom, porque a parte de bloquetar é a mais rápida. Quando começa a calçar, realmente 2, 3, 4 dias, finaliza toda a rua. Então, comunicando à população a retomada do calçamento da Travessa Pedro Cunha, a Genor Fonseca Pinto lá, e a Darwin Ordini. A Genor Fonseca Pinto, inclusive, já concretizada, já calçada, faltando a Darwin Ordini e também a Travessa Pedro Cunha, aqui em frente à quadra. Com relação à reunião que nós tivemos aqui hoje, inclusive, nós atrasamos a nossa reunião em 8 minutos, o início dela hoje, peço desculpa à população que nos acompanha desde o início, porque nós estávamos numa reunião técnica administrativa aqui, alguns vereadores e funcionários da Prefeitura Municipal, quais sejam Secretaria de Educação e Secretaria de Administração, para tratar de 2 projetos de lei que estão tramitando aqui. Veja bem, existe um recurso, uma sobra orçamentária de recurso do Fundeb, na casa de R$1 milhão, e se esse recurso não for gasto até 31 de dezembro, esse recurso retorna para a União. Então, realmente, nós precisamos fazer aqui uma união de esforços para conseguirmos a utilização desse recurso. A educação tem recebido muitos recursos, muitos investimentos no município de Itandu nesse mandato. A frota inteira foi renovada, vários ônibus chegaram, com a ajuda inclusive de deputados, vans, carros menores. Agora está sendo feito um investimento, já iniciou a obra de mais de R$500 milhões para reforma nas escolas municipais e agora tem um projeto de lei aqui para comprar um prédio para a Secretaria de Educação. Ter uma acessibilidade, ter uma estrutura adequada, porque onde está realmente não deveria estar há tanto tempo. É uma vergonha a Secretaria de Educação, onde ela se encontra, nós sempre falamos isso aqui. Então, um projeto para a aquisição de um prédio para a Secretaria de Educação, que é uma grande necessidade, e o outro projeto de lei para a construção de uma quadra na escola de tempo integral. Uma grande necessidade também. Para mim, essa é a melhor escola da região, porque ela é de tempo integral e atende lá centenas de crianças, realmente com uma qualidade única. Eu conheço de perto, acompanhei de perto nesse mandato, pelas reformas que aquela escola passou. Tem uma enorme sala de dormitório, com caminhas modernas, enfim. É tudo muito bem equipado. Os nossos profissionais de educação são de altíssimo nível e nós temos lá uma quadra coberta. Sem dúvida, investir em esporte e educação é prioridade para nós. Então, como nós não temos reunião ordinária na próxima segunda, devido ao feriado que se estende de terça, né? Então, nós poderíamos, de repente, se as comissões conseguirem dar pareceres durante essa semana e encerrar de forma efetiva todas as dúvidas, poderemos marcar uma reunião extraordinária na próxima sexta. Essa é a proposta da presidência. E, para finalizar, dizer da situação da Covid. Não acabou, eu não acredito em primeira, segunda, terceira onda, eu acredito que o vírus está aí, enquanto não tiver vacina não vai acabar. E isso depende do relaxamento ou não das pessoas, da população como um todo, inclusive da fiscalização. Se nós tivermos outro período eleitoral daqui a 2 meses, é lógico que nós vamos ter uma onda maior. Então não se trata de primeira, segunda, terceira onda, trata-se que o vírus está aí. Ele é, infelizmente, letal em algumas pessoas. Nós temos pessoas conhecidas sofrendo com isso. Nós temos perdido esse ano, um ano muito triste, perdido pessoas especiais para nós, para a nossa cidade, para as nossas famílias. Então, pedir realmente uma cooperação grande da população,
que a população se vigie, se fiscalize. Nós não precisamos que um fiscal chegue até nós para dizer o que é correto e o que é errado. Nós já conhecemos o meio de atuação do vírus, nós sabemos que temos que usar máscara, nós sabemos que temos que ter distanciamento, porque eu sempre fui radicalmente contra o isolamento social. Ninguém vive isolado, ninguém sobrevive isolado. Agora, o distanciamento ele é muito necessário. Não é mal estar na rua, desde que eu esteja com uma distância mínima adequada do meu próximo. E que o meu próximo não seja tão próximo nesse momento de pandemia. Então, realmente, dizer que eu, como já fui lá atrás, continuo sendo contra o fechamento, eu acho que nós não podemos parar a economia, já sofremos demais com isso, logo vai acabar o auxílio e a população precisa de emprego, a economia precisa girar. E para isso nós pedimos que a população coopere, que os comércios também cooperem, utilizando máscaras, álcool gel e todas as formas realmente de prevenção. Agradeço mais uma vez a equipe da saúde ao nosso hospital, que tem feito um trabalho de excelência nesse momento que é o mais difícil da nossa história recente. Com essas palavras, me despeço, vereador Kleberson, do PSDB. Passando a ordem do dia com a leitura do substitutivo para a Projeto de Lei 036, 2020, apresentado pelo prefeito municipal, Evaldo Ribeiro de Barros, que estima a receita e fixa a despesa do município de Tendu para o exercício 2021. Lembrando, então, chegou na última sexta-feira o orçamento de forma definitiva para que nós possamos estudar, fazer audiência pública, mesmo que de forma virtual, transmitido, e votarmos ainda neste ano. Vamos à leitura. Esta lei dispõe sobre o orçamento do município de Tendu, Estado de Minas Gerais, para exercício financeiro 2021. Fica aprovado o orçamento geral do município de Tendu para o exercício financeiro de 2021, discriminado pelos anexos da lei, que estima a receita de R$ 55.867.027,02 e fixa a despesa em valor igual. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo número 2 da Lei 4.320/64, com desdobramento a seguir. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros programas de trabalho natureza, despesa com desdobramento. O Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A. Realizar operações de créditos por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação nos termos do inciso 6º do artigo 67 da Constituição Federal. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. A lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021. Perfeitamente, a partir de amanhã já fica à disposição das comissões permanentes da Câmara Municipal. Passando a leitura do projeto de lei 046, apresentado também pelo prefeito municipal, que altera a Lei Municipal 1068, de 26 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ações Governamentais, PPAG, 2018-2021 da outras providências. Ficam alterados os anexos da Lei Municipal 1068, de 26 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ações Governamentais, o PPAG, 2018 a 2021. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei 047, apresentado pelo prefeito municipal, que altera a lei 1301, de 26 de junho de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual de 2021 da outras providências. Ficam alterados os seguintes anexos da Lei Municipal 1301, de 26 de junho de 2020, a qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração das leis orçamentárias anual de 2021, passando os mesmos a vigorar na forma dos seguintes anexos da lei. Demonstrativo de metas físicas para 2021, tabela 1, metas anuais, tabela 3, metas físicas atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores,
Demonstrativo da evolução da receita realizada nos últimos 3 exercícios, orçado para o exercício atual e projetado para os 2 seguintes. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Passando a leitura do projeto de lei 047 de 2020, apresentado 048 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 18.981,87 por superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior. Esta lei autoriza a abertura do crédito adicional especial por superávit financeiro apurado no exercício anterior no âmbito do município de Itandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320 de 64. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro apurado no exercício anterior no valor de R$ 18.981,87, na rubrica orçamentária relacionada a indenizações e restituições, devolução de saldo de recursos, contrato do repasse do Segov, fonte 224, transferência de convênios não relacionados. Para efeito do disposto do artigo 2º da lei, fica utilizado o saldo de conta número 71026, dígito 4, contrato também do Segov, fonte 124, transferência de convênios não relacionados à educação, saúde nem assistência social, valor de R$ 18.981,87. Ficam autorizados, em decorrência da lei, as alterações nas peças orçamentárias no município de Itandu. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passando a leitura do projeto de lei 049, apresentado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 201,59, por anulação de dotação orçamentária. A lei autoriza a abertura do crédito adicional suplementar por anulação de dotação orçamentária nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320 de 64. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar na rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Serviços Gerais e Transportes, devolução de saldo de recursos, contratos de repasse, Segov, indenizações e restituições, fonte 100, recursos ordinários R$ 201,59. Para efeito do disposto do artigo anterior da lei, fica anulada a rubrica orçamentária de manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, indenizações e restituições trabalhistas. Fonte 100. Recursos ordinários, R$ 201,59. Ficam autorizados, em decorrência da lei, as alterações nas peças orçamentárias do município, entrando a lei em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei 050/2020, apresentado pelo prefeito municipal, que altera o anexo de metas físicas, ações das leis municipais 1068 de 2017, que é o PPAG, e 1199 de 2019, a LDO, para fins de compatibilização com a LOA 1158 de 2019. O anexo de metas físicas, ações, compõe a Lei Municipal 1068 de 2017, o PPAG, que dispõe sobre as metas físicas para o quadriênio 18-21, e o anexo das metas físicas da LDO 2020 ficam alterados, incluindo-se nas ações de governo abaixo as seguintes metas físicas. 1. Aquisição de equipamento e material permanente do Centro de Especialidades Odontológicas. Turbina de alta rotação, 20 unidades. 2. Aquisição de equipamentos e material permanente para o Centro de Saúde. Computador, 3 unidades. Avental plumbífero, 1 unidade, protetor de tireoide, 1 unidade, protetor genital, 1 unidade. 3. Aquisição de equipamentos e material permanente para atividade de saúde bucal da família. Turbina de alta rotação, 20 unidades. As metas físicas descritas nos anexos, nos incisos, anteriores, no artigo anterior, serão compatibilizados com a LOA através de descritos adicionais suplementares. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Passando a leitura do projeto de lei 51 de 2020, apresentado também pelo prefeito municipal Walter Ribeiro de Bastos, que dispõe sobre abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 24.000 por anulação de dotações orçamentárias. A lei autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares por anulação de dotações orçamentárias nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320 de 64. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nas seguintes rubricas orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde: aquisição de equipamentos e material permanente para atividade de saúde bucal da família, aquisição de equipamentos e material permanente para serviços de vigilância epidemiológica. Para efeito do disposto do artigo anterior da lei, ficam anuladas as seguintes rubricas orçamentárias:
manutenção de atividade de saúde e família, vencimentos, receita de impostos e transferências, manutenção das ações da vigilância epidemiológica, receita de impostos e transferências de impostos vinculados à saúde. Ficam autorizadas, em decorrência da lei, alterações nas peças orçamentárias do município, entrando a lei em vigor na data de sua publicação. Passando a leitura do decreto legislativo 005/2020, apresentado pelo vereador Kleberson, que outorga título de cidadã entenduense à ilustríssima senhora Berenice Levenhagem Moura. Fica concedido o título de cidadã entenduense à ilustríssima senhora Berenice Levenhagem Moura, através do vereador Kleberson José Guimarães Gonçalves. Leitura do decreto legislativo 006/2020, apresentado pelo vereador Euler, que outorga título de cidadão entenduense ao ilustríssimo senhor José Reinaldo Viana. Fica concedido o título de cidadão entenduense ao ilustríssimo senhor José Reinaldo Viana, decreto de autoria de Éder de Almeida Pinto Benício. Leitura do projeto de decreto legislativo 007, de autoria do vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães, que outorga título de cidadão honorário entenduense ao ilustríssimo senhor Júnior Fraga Bastos. Fica concedido o título de cidadão entenduense ao ilustríssimo senhor Júnior Fraga Bastos, através do vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães. Leitura do projeto de decreto legislativo 008/2020, apresentado pelo vereador Paulo Henrique, que outorga título de cidadão entenduense ao ilustríssimo senhor Antônio José de Barros Levenhagem. Fica concedido o título de cidadão entenduense ao ilustríssimo senhor Antônio José de Barros Levenhagem, através do vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Leitura do projeto de decreto legislativo 009/2020, apresentado pelo vereador Elson Delfim Ramiro Beni, que outorga título de cidadã entenduense à ilustríssima senhora Fernanda Hipólita de Oliveira Mendes. Fica concedido o título de cidadão entenduense à ilustríssima senhora Fernanda Hipólita de Oliveira Mendes, através do vereador Elson Delfim Ramiro. Leitura do projeto de decreto legislativo 010/2020, apresentado pelo vereador José Dair Marinho, que outorga título de cidadã entenduense à ilustríssima senhora Vilma Maria Marinho. Fica concedido o título de cidadã entenduense à ilustríssima senhora Vilma Maria Marinho, através do vereador José Aldair Marinho. Vamos passar agora à discussão e votação do projeto de lei 011/2020 do Legislativo, apresentado pelos excelentíssimos vereadores Kleberson José e Luiz Cláudio Barros Magalhães, que dispõe sobre denominação de passarela João Esteves da Fonseca e da outras providências, passando aos pareceres. Parecer da Assessoria Jurídica de número 54. Trata-se de projeto de lei autografado por vereadores, dispondo sobre a denominação de logradouro público, a saber, de uma passarela de pedestres no âmbito deste município. Quanto à iniciativa para a proposição, não detecto vício, maiormente porque a matéria não é de iniciativa privativa do prefeito. A 2, porque, consoante, se pode extrair da inteligência do artigo 32, inciso 13 da Lei Orgânica Municipal, compete à Câmara Municipal a função de conceder homenagens e nelas se incluindo homenagens póstumas, nas quais se inserem as denominações de logradouros, préditos e espaços públicos, como ora pretendido pelo subscritor do projeto sob análise. No tangente ao texto e técnica adicional, entendo que estão adequados para a finalidade proposta, e, em se tratando de denominação de forma de homenagem póstuma, não há que se cogitar na ofensa do princípio da impessoalidade administrativa, conforme assente na doutrina e jurisprudências administrativas que se inclinam pela vedação de semelhante homenagem a pessoas vivas e segundo expressa a proibição do artigo 162 caput da Lei Orgânica Municipal. Ademais, a homenagem à hora pretendida ocorre em um tempo superior a 1 ano do falecimento do homenageado, conforme determina o mesmo artigo 162 em seu parágrafo único. Contudo, a parte final deste parágrafo único dispõe que, excepcionalmente, personalidades marcantes que tenham desempenhado altas funções na vida administrativa do município poderiam ser homenageadas em tempo inferior a 1 ano, assim mesmo que, em hipótese, não houvesse transcorrido este prazo, penso que o homenageado fora pessoa marcante, tendo contribuído de forma significativa na administração municipal, já que desempenhou as funções de vereador e vice-prefeito na urbe. Desserte, após a apreciação da douta Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples, diante da inexistência de previsão legal de quórum diferenciado para a matéria. Uma vez aprovado, seja remetido ao alcaide para sanção e promulgação.
É o parecer sobre censura pela legalidade e juridicidade do projeto, pugnando por sua normal tramitação legislativa. Cabe, todavia, ressaltar que presente parecer de cunho orientativo e opinativo, não vinculando vereadores e comissões às suas motivações e conclusões. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de Parecer pela Constitucionalidade, Legitimidade Técnica e Legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Passando agora ao histórico do homenageado. Homenagem póstuma. História resumida da vida de João Esteves da Fonseca. Nascimento, 5 de janeiro de 1936. Falecimento, 15 de fevereiro de 2019. Filho de Adelino Esteves da Fonseca e Avelino Esteves da Fonseca, sendo ele um dos mais novos de uma família numerosa, Adelino Esteves da Fonseca era carpinteiro e por toda a vida exerceu esta profissão. João Esteves da Fonseca estudou no Colégio Sul Mineiro, onde concluiu o 2º grau, foi completar seus estudos em Belo Horizonte. De Belo Horizonte mudou-se para São Paulo, onde foi trabalhar em uma empresa que posteriormente se tornaria proprietário, começando então sua vida de empresário no ramo de autopeças. Casou-se em 1969 com Maria Helena Brigantes Esteves, tendo 2 filhas, Ana Lúcia Esteves da Fonseca e Vera Lúcia Esteves da Fonseca, netos Mariana Esteves e João Esteves. Em 1981, retorna à terra natal, Itanhandu, e trazendo uma filial de sua empresa para a cidade vizinha. Logo foi convidado a participar da vida política, sempre visando o melhor para a cidade, com muita dedicação. Logo começou a desempenhar importantes trabalhos na cidade. Foi presidente da APAI de 1986 a 1988. Membro do Rotary Club por longa data e depois presidente do mesmo, onde auxiliou diversas obras e ações, em especial a criação do asilo. Membro do Conselho e vice-provedor da Santa Casa, muito atuante, segundo o Dr. Gil, conseguiu aparelhos para o hospital em São Paulo, na Provida. Vereador de 2005 a 2008 e vice-prefeito de 2008 a 2012. Sempre incentivou os jovens a participar da política e dizia, a utopia temporária, pois acreditava que, com trabalho e dedicação, tudo é alcançável. Escrito por sua filha, Vera Lúcia Esteves da Fonseca. Itanhandu, 25 de novembro de 2020. Vamos dar início à discussão e votação. Como voto o vereador Éder? Bom, naturalmente temos uma pessoa ímpar, né, do município. Essa obra que foi feita também ficou muito bonita, então eu creio que o nome tem tudo a ver com a obra do município, uma pessoa atuante na política. E esse final me chamou muita atenção com relação à participação das pessoas, principalmente de quem vem vindo, dos jovens, na política. É muito importante. A pessoa ela pode hoje gostar ou não da política, mas ninguém pode negar que a política ela é muito importante para o serviço do município. Tudo que nós falamos aqui na Câmara tem a ver com o serviço do município e com a política ao mesmo tempo. Então ela é importante, nós temos pessoas marcantes. Semana passada nós falamos das placas de vereadores que já passaram por essa casa. João Esteves foi um deles e depois foi o vice-prefeito. Então é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e naturalmente eu aprovo com louvor. Vereador Beni. Quero parabenizar os autores pelo nome. Acompanhei muito a vida de João Esteves na política. Eu me lembro que o João Esteves ia pessoalmente na casa do meu pai para nos convidar para assistir um comício, para ir nas carreatas. Então é um nome digno e justo dessa homenagem. Infelizmente, a gente não pode dar um nome de ruas, né, de obras, quando a pessoa está viva. Infelizmente é isso. Mas, parabéns pelo nome. Aprovo com louvor. Vereador Rubinho. Primeiramente, parabenizar o Luiz, o Cleverson, pela escolha do nome, o seu João Esteves, uma pessoa de um excelente coração, de uma competência ímpar, como já disse o Éder, pessoa que foi
marcante na política e na sociedade de Itaiandu. Então, aprovo o projeto com louvor. Vereador José Dair. Senhor presidente, falar do Sr. João Esteves é falar muito fácil, porque tive o prazer de conhecê-lo, trabalhar junto com ele. Ele, durante todo o tempo que ele dedicou a vice, no cargo de vice-prefeito, então pude estar muito presente no dia a dia do seu trabalho, que ele atuava junto com um mandatário maior, que era o prefeito municipal. Então tive essa oportunidade muito importante de conhecer de perto a pessoa do Sr. João Esteves, a bondade que ele tinha, o carisma que ele tinha com a nossa comunidade. Ele, muitas ações de trabalho no auxílio ali nas tomadas de decisões administrativas e políticas. Então, pude ter esse conhecimento e participar junto da grandiosa, desse grandioso trabalho que ele exercia em prol do município de Itaiandu. Então, eu só tenho que parabenizar os autores desse projeto, Luiz e Cleberson, e a família, mandar aquele abraço para a sua filha Vera, os seus netos, João Esteves e a sua neta também, que acabei esquecendo o nome agora, Mariana. Então, quero externar esse momento de a sua esposa, a dona Maria, que uma pessoa que merece todo o nosso respeito pela sua bondade de pessoa, de mulher carismática e que tem de tudo de bom, de um coração enorme. Então, quero finalizar aprovando esse projeto com muito louvor. Como vota o vereador Luiz Cláudio. Eu, como disse, boa parte do meu mandato é escutando as pessoas. E havia sido sugerido por um munícipe um nome à passarela. Então, logo o presidente Cleberson me ligou da vontade de homenagear o João Esteves. Eu concordei e, naturalmente, aprovo pelo seguinte, né? O senhor João foi meu vizinho a vida inteira, a menos de 100 metros. Estudei com suas filhas, inclusive com a Ana Lúcia, que naquele tempo passamos por aquele trágico acidente que, né, Deus recolheu tão ilustre colega. E a Vera e a dona Maria Helena, né, pessoas que me conhecem desde pequeno, que eu tenho maior apreço, respeito. E o vereador João Esteves, né, porque aqui nós somos vereador, casa de vereador, vice-prefeito também, mas eu prefiro dizer o vereador João Esteves, para mim foi, por mais que tenhamos sido opositores políticos a vida inteira, e o nome da ponte lhe é muito característico, porque se aquela é uma obra de acessibilidade, talvez um dos políticos mais acessíveis da história de Itaiandu que eu tenha conhecido foi o Sr. João Esteves da Fonseca. Uma pessoa que estava sempre alegre, sempre de bom humor, adorava a política, participou, ganhou eleições, perdeu eleições, mas nunca deixou de ser acessível aos amigos, ao povo, aos correligionários e até mesmo aos adversários. Então, se tem um político acessível nessa cidade que eu conheci com muita honra e posso homenagear agora, sou João Esteves da Fonseca. E só para não esquecer, né, da outra homenagem que pude fazer também à família Esteves, que é sugerindo, e foi aqui aprovado, o nome do Dinho Esteves lá para o parquinho às margens da linha férrea. Então, essas duas homenagens mostram quão importantes, quão amigos e quão respeitados são esses senhores, motivo pelo qual, com muita alegria, eu aprovo o presidente Cleberson pela
sugestão de Vossa Excelência e me permitiu assinar o projeto também, o nome da passarela da acessibilidade do hospital ao mais acessível de todos, João Esteves da Fonseca, que Deus o tenha num bom lugar merecido. Aprovado. Obrigado, Luiz. Como voto, vereador Manuel Vicente. Também gostaria de parabenizar os autores, Cleberson e Luiz, pela escolha desse nome. O senhor João, tive o prazer de trabalhar com ele também, uma pessoa, um coração imenso, não guardava maldade com ninguém. Então, a gente vê que além de ter essa passagem pela política, como disse o Luiz, sempre ganhando e perdendo eleições, estava sempre aí à disposição das nossas entidades, passando pela PAI, pelo hospital. Então, muito merecido essa homenagem ao senhor João Esteves da Fonseca. Aprovo com louvor. Vereador Paulo Henrique. Quero inicialmente parabenizar os autores, Luiz e Cleberson, pela iniciativa. O senhor João, na vida pública, passou por diversas entidades do nosso município, como o Hospital, a PAI, o Lar dos Idosos e entre outras, inclusive o Rotary Club. Participou na vida pública como vereador e como vice-prefeito, deixando um grande legado para a nossa cidade. Este é o legado na vida pública do seu João. E na vida particular, para mim, foi uma pessoa que muito me incentivou a entrar na política. Foi dele que eu recebi o convite para me filiar ao partido político qual eu fui eleito a primeira vez. O senhor João era de dentro da minha casa, uma pessoa que foi patrão da minha avó e do meu avô por longos anos, os quais tinham verdadeira adoração pelo seu João, por todo o carinho que ele tinha com a minha família. A minha tia Vera era madrinha de sua filha Ana Lúcia, já falecida. Isso mostra o carinho e a proximidade que tínhamos uma família com a outra. E dessa forma fica nossa eterna gratidão ao seu João Esteves, à sua família, Dona Maria Helena, Vera, seus netos, e que Deus possa retribuir tudo a ele o que ele fez por todos nós. Fica agora, ainda na eternidade, a lembrança do seu nome e também das benfeitorias que fez por nossa cidade. Portanto, aprovo. Vereador Ferraz. De antemão, quero parabenizar, os autores do projeto. Uma ótima, excelente lembrança do nome do João. O João, cheguei a fazer campanha com ele, uma campanha que não é bom lembrar que nós perdemos, e o bom humor dele era marcante. A gente sempre encontrava ele, eu sempre encontrava com ele naquele trecho do Casarão até o Taioba. Sempre ele ia tomar um cafezinho, ele gostava de pitar o seu cigarrinho, E é que nem eu digo, o que marcava ele era a alegria, o bom humor dele, E eu admiro o bom humor nas pessoas, Então, excelente nome, ótima homenagem. Pena que não está aqui com a gente, Aprovo com louvor. Eu gostaria de dizer algumas palavras também. Naturalmente, eu não faço voto, pois todos os vereadores, de forma unânime, já aprovaram. Mas eu gostaria de falar um pouquinho do João Esteves. João Esteves é isso tudo que já foi falado aqui hoje. Ele representa isso tudo e muito mais. Eu gosto de política há muitos anos. Fazem só 2 eleições que eu participo efetivamente concorrendo, mas já participava lá atrás, acompanhando, sempre gostei muito. E o João Esteves é referência para mim. Onde eu vou até hoje, nos nossos amigos mais antigos de grupo, eles sempre lembram das eleições mais marcantes da história de Teandu, as eleições políticas. Toda cidade tem, sobretudo as cidades pequenas, tem as suas histórias políticas. Como lá na Lagoa tem os de baixo, os de cima, como outras cidades têm também os seus. E Teandu foi muito marcado pelos azuis e os amarelos durante muito tempo. Inclusive, eu estou de azul hoje, é uma coincidência, mas não deixa de ser uma homenagem para o seu João, que não está aqui mais, porque eu escuto falar muito bem daquelas campanhas. Épocas em que a população realmente vibrava, a população inteira tomava partido e ficava dividida a cidade no meio mesmo. Realmente o João Esteves não chegou a ser eleito naquelas 2 eleições que ele concorreu, inclusive perdeu por pouquíssimos votos.
pouquíssimos votos mesmo, mas eram eleições muito disputadas e até hoje são das eleições mais lembradas da história de Tendu. E depois João Esteves veio ser vereador nessa casa, vice-prefeito, inclusive foi um vice-prefeito que acompanhava, foi um braço direito para o Evaldo naquela administração, um vice-prefeito que nunca desejou a cadeira do prefeito Evaldo, sempre foi um grande companheiro, como o Luiz sempre falou aqui, um homem de caráter, de uma honestidade ímpar, e eu realmente admiro muito. O João Esteves, com ele eu aprendi muito. Nos 2 anos que antecedeu, 2016, quando eu fui eleito vereador, eu tinha reuniões quase que semanais com o João Esteves. E aprendia muito com ele. Ele sempre um homem brincalhão, fazia piadas até fora de hora, às vezes, e deixava a gente em maus lençóis, mas realmente uma pessoa de um coração extraordinário. A Maria Helena, Verinha, minha amiga do coração, Mariana, o João, meu grande amigo João, garoto de ouro, menino prodígio, dizer a vocês que são muito especiais, contem sempre comigo. Eu fico feliz de estar fazendo essa homenagem. Eu não tenho dúvida, Luiz, que o João merece homenagens ainda maiores. Mas hoje, em dezembro, né, já praticamente, no último mês de mandato, eu estou vivo e estou tendo a oportunidade de fazer, junto com você, essa homenagem a quem tanto fez por Tendu, a quem tanto fez por essas entidades, como já foi falado. Então, a minha alegria nesse dia, a minha emoção, de deixar no marco arquitetônico gravado o nome do João Esteves da Fonseca, por tudo que fez por nós. Quero, em nome da família também aqui, deixar um abraço a todos os itenduenses, que eu sei que sentem muito a falta do nosso querido e eterno João Esteves da Fonseca. Muito obrigado a todos pelos votos aqui. Declaro o projeto aprovado à unanimidade dos votos. E dessa forma, declaro a sessão encerrada, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 14 de dezembro de 2020. Boa noite a todos.